Glória. Glória. Irmãos, eu salvo a igreja com paz de Jesus. Glória a Deus. Para mim, irmãos, é um motivo de muita alegria, né? Às vezes isso vira um jargão, né? Mas está perto das pessoas, irmãos, que nos consideram. Podem assentar, irmãos, um minuto, podem assentar. Perto de pessoas que nos honram. É muito bom, né, pastor Cleiton? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ronaldo, porque eu dispenso comentário, né, irmãos? Pastor Ronaldo é um amigo que eu falo com ele diariamente, né? E eu agradeço a Deus porque talvez você nunca andou em terra estranha, irmãos. Talvez você nasceu em Monte Sião, cresceu em Monte Sião e ainda está em Monte Sião. Mas eu já andei um pouco nesse terreno brasileiro e já conheci gente ruim e gente boa. Pastor, tem gente ruim? Tem. E não é pouca não. Dentro da igreja? Sim. Nós vamos falar isso na palavra. Eu quero louvar, posso louvar, pastor? Aqui ele falou que me convida para louvar, quando você não me convida para louvar, eu louvo também. E ainda peço que a igreja me ajude com esse bem, em nome de Jesus, irmão. Quem é feliz aí com Jesus, irmão? Nós viemos aqui para adorar a Deus, irmãos. Então quem tem Deus como seu Salvador, irmão, tem que ter um sorriso no rosto. Ainda que a adversidade esteja maior que a bênção, tem que louvar o Senhor. Aleluia. Vamos louvar? Quem souber me ajuda em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar que o crente não precisa disso para animar, não. O crente que ele vive aqui dentro, às vezes ele está calado, mas ele está animado. Tá bom? Não estou aqui para discipular ninguém. Eu estou aqui para me alegrar junto com a igreja. Amém, irmãos? Glorifico a Deus por ter conhecido recentemente o pastor Cleiton. Foi ali sexta-feira na congregação, levou uma palavra poderosa. Os demais irmãos, pastor Pedro, que é meu amigo, meu vizinho, meu amigo evangelista Edivaldo. Então, irmãos, aqui eu posso dizer que eu estou entre amigos e irmãos, né? Isso é coisa boa. Meu amigo, meu irmão, Diácono Marcelo, Rafael, que congrega comigo, e os demais irmãos, Diácono Marcos, Diácono Emerson, os demais irmãos nós conhecemos pelo menos do altar do Senhor Jesus, né? Irmãos, abra no tema em nome de Jesus Cristo. Foi me dado um tema. Se porventura, pastor, algum momento eu saio um pouquinho do tema, os irmãos fiquem atentos porque Deus quer falar comigo e com você, né? Glória a Deus. A gente estamos ali numa congregação aqui no São Sebastião, onde Deus ele tem nos colocado. E estamos aí glorificando o nome do Senhor juntamente com os irmãos, amém? Irmãos, capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista Marcos, palavra muito conhecida. E tem um mistério, irmão, nessa palavra aqui. Nessa palavra aqui, precisamente, não aqui, mas no capítulo 18 de Lucas, foi onde eu aceitei, eu tive um encontro com Jesus. Coisa boa, toda vez que eu vejo essa palavra eu lembro de quando eu comecei, né, na presença de Deus. E nós vamos ler bem no versículo de número 50 e no versículo de número 5:1. Esse nome me lembra, o número me lembra do nosso presidente. Amém? Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Versículo 50 do capítulo de número 10 do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista Marcos. Amém? Que diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu ou que te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver. Amém? Podes ficar atento que Deus ele vai falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Não atente para mim, mas atente para a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu não costumo falar isso, mas hoje eu vou falar. Se fosse para eu sair daqui hoje, pastor, com esse louvor que eu louvei,
eu já estaria satisfeito. Porque Deus, irmãos, Ele tem uma palavra. E quando o nosso irmão Diácono Alessandro, né, ele nos antecipou aqui, ele já falou que Deus pode usar a mim, pode usar você, não é? E Ele pode trazer, através de qualquer um dos irmãos que está aí, uma palavra para confortar o coração de algum de nós. E às vezes a igreja está aqui, graças a Deus, numa massa tão boa quanto está aqui, mas talvez Deus Ele quer falar com algum irmão, só com um de nós. Deus Ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? E muitas das vezes a gente fica tentando entender as coisas de Deus, e Deus faz, Deus fala, e muitas das vezes nós passamos desapercebidos. Por quê? Porque talvez nós estamos ansiosos demais pelo momento da palavra. Sim, é o momento crucial do culto, é a palavra. Mas Deus Ele fala, irmãos, durante o culto. Deus fala no louvor, né? Deus usou uma criança para falar que o coração era de pedra, não é? E eu estava num culto um dia desse, com uns irmãos, e ela começou a louvar esse louvor, e o irmão chegou, parece que não sabia que eu era o pai da criança, né? Que eu fui criança com o cara aí, irmão, pelo meio da igreja daí. Glória a Deus por isso, né? Eu tenho uma igreja, irmão, dentro de casa. Quando um dia Deus falou para mim que eu ia ser pai de multidão, eu falei, pronto, estou tranquilo, a multidão já está garantida dentro de casa, né? Porque eu não entendi ainda como era que Deus queria fazer com a minha vida, mas hoje, pela misericórdia de Deus, irmão, eu sou um pai de multidão, porque onde eu passei ganhando uma mão para Jesus, pregando a palavra, dando um bom testemunho, tendo uma boa reputação. É isso que Jesus quer de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje Deus Ele vem trazendo uma palavra aos nossos corações, embora seja uma palavra muito conhecida, como eu já mencionei aqui, mas às vezes é uma palavra que muitas das vezes passa desapercebido no nosso meio. Aqui Jesus, irmão, Ele está fazendo uma pergunta para alguém. Na maior parte das vezes nós perguntamos, nós indagamos, mas aqui Jesus Ele está fazendo uma pergunta para um ser humano, para um homem. Ele está perguntando: o que tu queres que eu te faça? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ia saindo da cidade de Jericó, né? Uma cidade, uma palavra, todos nós conhecemos essa cidade, porque desde o Velho Testamento é uma cidade antiga. Né? Então, desde os do Velho Testamento que nós vimos ali Josué, né, forçar aquela cidade, e foi uma cidade onde muitas coisas aconteceram, muitas histórias da Bíblia aconteceram naquela cidade, né? Mas a Bíblia diz que agora, irmãos, Jesus, ele vem saindo daquela cidade, e quando Jesus está saindo, a Bíblia diz que agora ali encontra-se aquele homem, né? E aquele homem, a Bíblia diz que ele estava sentado e mendigando. E agora, quando Jesus ele se aproxima, porque aquele homem ouviu dizer que Jesus ia passando por ali, irmãos, talvez você vai olhar para a Bíblia e não é todo personagem que a Bíblia vai dizer o nome, mas esse sim, a Bíblia vai dizer. E eu entendo com isso que quando a Bíblia, irmão, ela fala o nome, ela cita o nome, é porque é uma pessoa importante. Pastor Cleiton, não é uma pessoa qualquer, pastor, e tem gente importante? Tem. Me prove na Bíblia, você vai ver que Jesus disse que tinha grandes e pequenos. Por que Jesus disse que ele era grande e pequeno? Porque Jesus acha que tem grande e pequeno, não, porque eu e você achamos que tem grandes e pequenos. Eu e você temos essa divisão na nossa mente, e todas as vezes das áreas das nossas vidas, irmão, nós começamos a fazer esse tipo de classificação. Embora que para Jesus não tenha grande nem pequeno, mas para nós temos. Então aqui, voltando ao assunto, a Bíblia vai dizer que havia esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Então você vai ver aqui na Bíblia, irmãos, a Bíblia vai falar que tinha 10 leprosos, mas não fala o nome de nenhum deles. A Bíblia vai dizer que tinha um homem à beira do tanque que estava há 38 anos passando pela mesma situação, não vai dizer o nome. A Bíblia vai dizer que tinha um cego desde que nascesse, no capítulo 9 de João, não vai dizer o nome. Mas aqui a Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Bartimeu e filho de Timeu. Então eu entendo que esses homens eram igual o missionário Pedrinho, né? O missionário Pedrinho é uma figura, todo mundo conhece ele, né? Quem vai passando Natal é o missionário Pedrinho, na maior parte das vezes que eu falando de Jesus.
Então não é uma pessoa qualquer. Pastor Ronaldo, quem chega em Monte Sião, que hoje ele está no meio do evangelho pelo menos, todo mundo conhece quem é o dono, sim ou não? Não estão entendendo o que é que Deus quer falar? Se você não entender, fica atento que você vai entender, porque eu também não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. A palavra de Deus, irmão, é surpresa. Aqui não tem esboço. Aqui não tem internet que eu tirei, não. Tudo que eu tenho aqui é o que eu peço para Deus falar comigo e com você. Primeiro comigo. Né? Então Deus, ele me deu nessa noite, irmão, uma revelação, que esse Bartimeu, eu não sei o porquê que ele era conhecido. Talvez fosse pela sua deficiência visual, que hoje não pode falar que é cego, né? Hoje está complicado, né, irmão? O caboclo é cego, não pode dizer que é cego. É aleijado, não pode dizer que é aleijado. Mas a Bíblia diz que era cego, diz que aleijado era aleijado. Então vamos falar o que a Bíblia diz que é. E quem quer ser curado, vai pela Bíblia. Aí a Bíblia diz, irmãos, que agora aquele homem chamado Bartimeu, ele estava assentado à beira do caminho, mendigando. A palavra mendigando, ela vem do original de pedir, né? De carente. Você não vai ser uma pessoa, um mendigo, né? Um mendigo, ele tem uma característica, irmãos. E aqui a Bíblia diz que ele estava mendigando. Por quê? Porque naquela época não é igual hoje. Hoje, geralmente, um cego tem uma boa aposentadoria, né? Tem uma ajuda. Mas naquela época não tinha. Então, se eu conheço, né, que eu sou nordestino, rei, o Nordeste até hoje parece os tempos antigos, né, irmãos? Eu sou baiano, viu? Só para você ver, o irmão estava falando do Nordeste, nem Nordeste não é, eu sou baiano. Sou nordestino, nasci e me criei na Bahia. Então eu sei o que eu estou falando de cultura. E a Bíblia diz que aquele homem, ele pedia, ficava ali à beira do caminho. E quando ele ouviu, pastor Cleito, dizer que Jesus ia passar, por que ele ouviu? Porque ele era cego e não surdo. E ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar. E a Bíblia diz que quando ele ouviu o barulho, que a Bíblia diz que ia sair uma grande multidão junto com Jesus, a Bíblia diz que ele começou a gritar, ou clamar, como você quer entender: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quando Jesus passou ali, que ouvimos aquela gritaria, aquele clamor, a Bíblia diz que Jesus agora, primeiro a Bíblia diz que chega os homens, o pastor, repreendendo. Eu já ouvi a palavra repreendendo aqui hoje. Repreendia para que ele não gritasse. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles repreendiam, a Bíblia diz que ele gritava mais forte ainda, irmãos. E talvez, aqui eu vou falar algo para você. Talvez a tua bênção, irmão, está parada porque você não está clamando. Talvez a tua bênção não veio até hoje porque você está olhando para quem está do lado e diz: não vou falar não, porque se eu gritar, o vizinho vai: não, eu não quero nem saber, quem está precisando sou eu, é eu que tenho que chorar. Irmão, hoje eu estou aqui, no meio de um povo simples. Mas você vê o meio bagunçado assim? Mas eu já fui em muitos lugares, irmão. Já sentei no meio do pastor. Posso fazer? Que só sentava assim, ó, só para aqui brilhando. E na hora que eu dava um grito de glória, eu tomo em glória. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém sabe de onde Jesus me tirou. Só eu sei. Só eu sei. E quantas as vezes a Bíblia pode nos garantir isso, que Bartimeu clamava e quem estava do lado dele ali não podia fazer nada. Então quando Bartimeu ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, ele falou: é a minha chance. Hoje é a tua chance. Hoje é a tua chance, igreja. Clame ao Senhor Jesus, porque é Ele que tem a vitória para dar para você. Não fica olhando para o teu coleguinha de escola, não fica olhando para o teu amiguinho de serviço, o que é que vai achar, o que é que vai dizer. Deixa ele pensar o que ele quiser, deixa ele achar o que ele quiser, irmão. A tua vitória vem de Jesus. Aleluia.
A Bíblia diz que o povo estava preocupado no cenário primeiro. Com que Jesus, talvez, ou aqueles homens letrados, os escribas, fariseus, saduceus, iam achar. Mas a Bíblia diz que chegaram lá e falou: ó, cala a boca, não grita não. E a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam parar, diz que o Bartimeu gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que agora Bartimeu, Jesus, ele para e diz: eu estou ouvindo alguém me chamar aí. Alguém está me chamando. A Bíblia diz que quando Jesus também, ele chegou ali, que aquela mulher foi ao encontro de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que ela falou: alguém me tocou. E Pedro falou: Senhor, todo mundo está te tocando, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor disse que me tocou. Aí Jesus fala: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim sai virtude. Bom, é noite de você clamar Jesus. Pastor, mas eu estou clamando, não está não, porque se a tua situação está da mesma maneira, porque você não está clamando, irmãos. Não está clamando. Porque o Jesus que eu conheço, o Jesus que me tirou, irmão, do lodo, ele não aguenta ver ninguém clamar para ele não se levantar. A Bíblia diz que agora Jesus, ele para e diz: ó, manda chamar ele. Manda chamar ele. E a Bíblia diz que agora aquele próprio povo que estava lá tentando parar ele falou: ó, vai lá, levanta e anda. Levanta e vai até ele, porque ele mandou te chamar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi, sabe o quê? Quem lembra? Quando ele foi encontrar com Jesus, a Bíblia diz que ele lançou a sua capa. Pastor, eu vou falar algo aqui. Irmãos, tem muita gente no nosso meio. Nos dias de hoje eu falei que tem muita gente aonde? No nosso meio, que não recebe a vitória porque ele está com a capa. Está com a capa. Ah, pastor, mas o homem era tão abençoado, era tão fiel, nunca foi. Sempre andou com a capa. E capa não prevalece, irmão. Pastor, mas a capa que o senhor está falando é o seu paletó? Não. Não. É como se fosse a máscara. É a pessoa nunca ter sido crente e anda no meio dos crentes. Se veste como um crente, fala como um crente, se comporta como um crente, mas não é crente. Dá para você entender? A Bíblia diz que Bartimeu, a primeira coisa que ele fez foi lançar. Talvez tinha tanta gente, irmão, andando com Jesus e estava com capa. Mas Bartimeu falou: peraí, para eu andar com esse homem aí, eu tenho que lançar. A Bíblia diz que ele lançou a capa, irmão, fora, e foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus chega nele e faz uma pergunta curiosa, viu? Porque ele diz: o que é que tu queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego, sim ou não? Sim, não é? Sim ou não, igreja? Sim. Glória a Deus. Eu gosto de ver assim. E como é que Jesus perguntou para ele: o que é que tu queres que eu te faça? Porque tem gente que é cego e não quer ver. Tem gente que ele é surdo e quer continuar surdo. Tem gente que é paralítico e quer continuar paralítico. Não quer largar a mão. Parece que prefere andar chorando. Tem gente que, você já viu que tem gente que parece que só chega em você contando derrota? Você já viu alguém assim? Eu já fico doido, eu saio de pé. Eu andei, falei para os irmãos que eu morei em São Paulo há muito tempo. Aí eu estava aqui no treino. Um sufoco danado, um aperto que só deu para ter misericórdia. Aí chegava aquelas mulheres, os homens também, não é só mulher não, viu, irmão? Não esqueça também não. Porque eu vou. Peraí, vou procurar outro lugar, não vou ficar aqui não, porque senão eu vou pegar sarna, vou pegar energia negativa, irmão. Eu fiquei parando com a sua mão para perguntar: por que é que Jesus perguntou o que aquele homem queria? Se ele sabia que aquele homem era cego, certamente ele queria ficar são. Mas por quê? Porque Jesus sabia que tem gente que é cega e não quer enxergar. Tem gente que não quer largar, irmão, a capa.
Talvez você ou eu mesmo que ouviu uma palavra aí, igual veio aqui a semana passada, né? Que pôr a mão e dizer que Deus, mas não, Deus só vai abençoar se vai tirar a capa, pastor, não. Se você ficar com a capa, irmão, com mentira, com tanto de coisa que está aí no corpo, não vai. Eu tenho que falar isso. A Bíblia diz que aquele homem encontra com Jesus, alegre, porque Jesus mandou chamar. Se ele já estava gritando, agora imagina quando é que Jesus, né, manda chamar. Sabe quem foi que já foi lá numa empresa que era um sonho, mandou o currículo, e agora a empresa falou, opa, você vai fazer uma entrevista aqui? Quem aqui não vai alegre, né? A mesma coisa, a Bíblia diz que o homem estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus ouviu e falou, manda chamar ele. Eita glória. E agora ele chega perto de Jesus, imagina a felicidade. E Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Algumas traduções vai dizer que eu veja, outras dizem que eu volte a ver, e outras que eu fique salvo. A mesma coisa. Ele falou, Senhor, que eu veja. E a Bíblia diz que Jesus falou, então vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Eu estava vendo hoje que eu sou meio um pouco carente de conhecimento, e eu estava buscando se salvar, era a mesma coisa que curar. Então vai de tradução para tradução. Tem algumas traduções que está a tua fé te salvou, e outras está a tua fé te curou. E eu dizia, peraí, Senhor, mas não é diferente curar e salvar esse negócio? Vai depender da tua situação, não é? Se você quer ser curado ou se você quer ser salvo. O que é que você quer? O que é que eu quero? Ser curado ou ser salvo? Porque tem gente que só quer ser curado, mas salvo ele não quer ser. Todo mundo quer ser curado, porque está com dor de dente, toma. Meu pai tomava cachaça, por isso que eu estou falando. Empurrava a cachaça no dente e jogava pro bucho. Parece que ele gostava de ter dor de dente. Irmão, eu sou meio assim mesmo, porque eu sou, né, aprendi assim, mas eu ando na direção de Deus, viu? Deus, ele sabe o porquê. Então, pastor, não. Tem gente que quer ser curado. Quem lembra dos 10 leprosos? A Bíblia diz que tinha 10. Aí diz que quando eles viram Jesus de longe, porque eles não podiam se aproximar de Jesus, porque Jesus era um judeu e eles estavam leprosos, eles tinham que ficar distantes da população. De longe eles gritaram, oh, Senhor, o Senhor pode nos curar? Jesus falou, posso. Vai lá e se apresenta ao sacerdote. E diz que Jesus chegou e lançou a palavra, eles foram lá e foi curado. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali, um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que aquele não era judeu, ele era samaritano, quer ver? E agora diz que quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala, peraí, mas não foi 10 que foi curado? Por que é que um só voltou para agradecer? Você está entendendo? Porque hoje o povo só quer a cura, irmão. Infelizmente nós vivemos no meio de um povo que só quer a cura. Ele não quer aquele que curou. Ele só quer ser curado, ser abençoado, mas na hora dele chegar e se apresentar diante de Deus, dizendo, ó Senhor, obrigado porque o Senhor me curou, ele some. Aleluia. Ele some, não vem mais na igreja, não volta mais para agradecer, porque foi isso que a palavra falou. Jesus disse, ei, não foi 9, não foi 10, por que é que os outros não voltou para agradecer? Entendeu? Então, dá para entender por que é que as igrejas hoje estão... Não é culpa do pastor, não é pastor. Não é culpa do obreiro, não. Não é culpa da igreja, não. É culpa do povo que é ingrato. É culpa do povo que é ingrato. E a Bíblia diz que agora Jesus ele chega e fala, o que é que tu queres que eu te faça? E Bartimeu falou, Senhor, eu quero ser curado, quero ver. E Jesus falou, então veja, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que Bartimeu saiu, ó, eita, glória. Dando glória. Aleluia. Dando glória. E quando
que ele está agradecendo a Deus. O teu glória a Deus é um sinal de gratidão nessa noite. Glória. Fica com raiva de mim não. Eu também já fui assim. Glória. Tem hora que eu via, quando era carnal, sabe mesmo? Os pregadores estavam pegando e eu não dava vontade de chegar aí e catar na gravata, mas aquilo ali foi me fazendo bem, pastor Ronaldo. Foi me fazendo bem. Hoje, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Você quer me conhecer melhor? Começa a me observar, irmão, para você ver que eu não estou falando a verdade. Hoje eu sou um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu sou manso, hoje eu sou humilde, hoje eu sou um bom amigo, hoje eu sou um bom esposo, sou um bom pai. Quem está falando aqui, irmão, você pode ver se não é. Glória a Deus. Eu não vou pregar aquilo que eu não vivo. Se um dia você vê eu chegando e tratando alguém mal, irmão, pode chegar e falar na minha cara. Eu estou falando que eu vivo, que Deus fez na minha vida. Tá bom? Eu sou um sujeito bom para os meus vizinhos. Eu procuro ser bom para todo mundo, irmão. Porque Deus, ele teve um encontro comigo e eu tive um encontro com Jesus. Glória. Porque teve gente que fala, eu encontrei com Jesus, não encontrou não. Porque a Bíblia diz que Paulo era bruto igual o canto de cerca. Matava crente, judiava de crente. Nunca estava vendo um crente perseguir. Aí a Bíblia diz que um dia ele chegou e foi inventar de ir para Damasco para perseguir o povo. Quando ele chega no caminho de Damasco, a Bíblia diz claramente que ele teve um quê? Um encontro com Jesus. E diz que agora, quando ele cai do cavalo, um crente chega nele, ó, pega na mão dele, ó, levanta ele e vai levando para uma rua chamada direita. Quando chega lá, 3 dias depois, eu falei, quanto? 3 dias depois, o Senhor falou, ó, vai lá. Lá na rua direita tem um homem chamado Paulo. Aí o rapaz falou, Senhor, não dou conta desse negócio não. Não era esse que perseguiu o teu povo? Jesus falou, era esse mesmo. Mas não pode ir. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Paulo estava orando, irmão. Eita. Então quem tem encontro com Jesus não tem mudança. Aleluia. Vou falar, porque, irmão, eu tenho que falar a palavra de Deus. Se você for crente, você pode até sair daqui de bico comigo, mas um dia eu vou te encontrar e você vai me abraçar e dizer, pastor, muito obrigado por aquela palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Se um crente, uma vez, bom, isso aqui eu estou falando de um pastor, era meu pastor. Para quem não sabe, eu comecei a pastorear a igreja em 2009, em Osasco. Aí o pastor João, ele morava em Osasco e eu morava em Pirituba, mas eu pastoreava a igreja em Osasco. Vamos na minha casa lá em Osasco, eu vou, pastor. Aí vai nós. O pastor pegou o carro, mas quando chegou lá na frente, um carro saiu doido, pensou que não fechou ele. Começou a xingar pelo pastor. O senhor jura que o senhor é aquele pastor que prega todo dia na igreja? Que fala de amor? Que fala de mansidão e agora está xingando o rapaz que fechou o senhor no trânsito? Que tipo de pastor é? Que tipo de crente é esse, irmão? Você está entendendo? Está entendendo? A Bíblia diz, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, irmãos. Então o crente ele tem que ser manso e humilde, irmão. Não estou dizendo que você tem que ser tapete não, quem está entendendo? Mas que tem que ser humilde, tem. Tem que ser manso, tem. A brutalidade não pode partir de você. Não pode partir de mim, pastor. E eu te conheço. Viu? O crente às vezes, irmão, aqui é bom demais, né? Ô, irmão, pode senhor, irmão, agora quem és tu na tua casa? Quem és tu no teu trabalho? Quem és tu na rua? Hã? Deixa que Deus sabe. Eu não estou aqui para justificar ninguém, não. Eu estou aqui para pregar a palavra. Amém? Que foi essa palavra que o Senhor, irmão, colocou no meu coração. Viu? E Deus abençoe a cada um de nós, nos dê graça, nos dê força, para que nós venhamos permanecer na presença de Deus, irmãos, porque Deus, ele tem cuidado de nós. Isso aqui é uma palavra que Deus mandou, para que nós venhamos olhar para os nossos próprios atos. Jesus, hoje te pergunto, o que é que tu queres que eu te faça? Aí fica com você e Deus, amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.